pronto, nós iríamos então começar, está bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz do Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação amiga para todos vós que estáis aqui em Travassou, no lado da Igreja de São Miguel, nesta paróquia de Águeda, nesta paróquia do Arciprestado de Águeda, na Diocese de Aveiro, e também para aqueles, alguns dos quais nossos conhecidos, que estão no Brasil e que estão na Alemanha, pelo menos para já estes e os outros, sejam bem-vindos também. Vamos celebrar hoje o terceiro domingo do tempo da Páscoa, melhor dizendo, e também vamos entrar nesta semana que é dedicada às vocações. Vamos neste bonito dia de sol, mas que também é quente, já começa a ser quente demais, criar condições para que celebremos o mais dignamente que nos for possível e para que tal aconteça, confessemos os pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Misericórdia.
graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nos céus, glória a Deus nos céus, e paz aos homens da terra. Oremos. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude de alma, de modo que, alegrando-se agora, por se ver restituído à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro disse ao povo: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, estando ele resolvido a soltá-lo. Negastes o santo e o justo, e pedistes a libertação de um assassino. Matastes o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Agora, irmãos, eu sei que agistes por ignorância, como também os vossos chefes. Foi assim que Deus cumpriu o que de antemão tinha anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Messias havia de padecer. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre
Leitura da primeira epístola de São João. Meus filhos, escrevo-vos isto para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo justo como advogado junto do Pai. Ele é vítima de propiciação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. E nós sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém guardar a sua palavra, nesse o amor de Deus é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: por que estáis perturbados? E por que se levantam estes pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: tendes aí alguma coisa para comer? Deram-lhe uma posta de peixe assado, que ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: foram estas as palavras que vos dirigi quando ainda estava convosco. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o entendimento,
para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, sentamos a acomodar-vos um bocadinho. Estamos a celebrar o terceiro domingo da Páscoa, como eu dizia há pouco e deixar que eu repita. E neste domingo da Páscoa, neste terceiro domingo da Páscoa, obviamente que vem mais uma vez ao de cima todas as consequências da ressurreição e também daquilo que a ressurreição implica, que é de cada um ser também por si próprio testemunha dessa ressurreição. Só que, e como esta minha reflexão vem um pouquinho na linha daquilo que dizia no domingo passado, porque para sermos testemunhas da ressurreição, nós temos que a sentir, temos que a experimentar, temos que sentir em nós o que é que isso significa para testemunharmos aos outros, porque senão é um testemunho balofo, é um testemunho oco, vazio, e eu diria que não diz nada. E aqui é que começa o problema, porque as leituras também não nos ajudam muito se nós não as entendermos na sua perspectiva. E não nos ajudam muito porquê? Porque esquecemos-nos, nós, de que estas leituras não são relatos históricos. Estas leituras não são relatos científicos. Estas leituras, e particularmente o Evangelho, e na maneira como aconteceu a ressurreição, e que estavam lá reunidos, e que de repente, com as portas fechadas, Jesus aparece no meio deles, isto não é para dizer que foi assim. Até porque se fosse para dizer que foi assim, não era preciso ter fé. Se fosse assim, se toda a gente visse como é que foi, não era preciso ter fé para acreditar. Bastava investigar e descobria-se. O problema, meus amigos, é por isso que aparece o Tomé. O Tomé é porque, para aqueles que querem provas sensíveis, para aqueles que querem tocar, para aqueles que querem ver com os seus próprios olhos, isto não funciona assim. Não funciona assim porque se funcionasse, repito, não era preciso ter fé. Fé, como sabeis, é tudo aquilo que nos leva a acreditar naquilo que não sabemos que não sabemos. É tudo aquilo que nos leva a acreditar em coisas que a gente não vê. E que sente. Isso é outra história. Sente e de que maneira? Foi aquilo que certamente eles sentiram. Os especialistas nestas coisas dizem que de facto alguma coisa aconteceu naquele grupo. E em cada um deles. Não é por acaso que eles, cheios de medo, saem todos cá para fora depois sem medo. Não é por mero acaso que no livro dos Atos dos Apóstolos o Pedro sai-se daquela maneira. O Deus dos nossos pais glorificou o vosso servo que vós entregastes à morte. E ainda por cima a carregar, já não bastava aquilo que tinha acontecido com Jesus. O Pedro, sem medo, de uma maneira destemida, vocês é que sois culpados porque trocaram um justo por um malfeitor. A questão, meus amigos, é esta. É que nós, tal como eles, embora de facto eles com uma razão um bocadinho diferente, porque tinham feito a experiência de Jesus. Mas nós hoje somos convidados a fazer mesmo essa experiência. Reparem uma coisa que eu não sei se disse no domingo passado, e se disse peço desculpa, mas eu acho que é daquelas coisas que tem que se repetir. Neste episódio, estou a falar dos discípulos de Emaús, que vós conheceis.
em que iam a discutir entre si, e afinal de contas, tanta coisa, e afinal é mais um, disse que ressuscitava, e já é o terceiro dia, não ressuscitou nada, e tal, e não sei o quê. E Jesus aparece também na conversa com eles, e eles não o conheceram. Portanto, se fosse uma coisa assim fácil, para eles não o reconhecerem, é porque reconhecer Jesus na nossa vida todos os dias, já naquela altura era assim e hoje também, para reconhecer Jesus é preciso um grande esforço. É preciso perceber, reparem que reconhecer é conhecer duas vezes. E aquilo que eu quero chamar a atenção é que durante a caminhada, porque isto é feito sempre em caminhada, estas coisas não é abrir a cabeça e toma lá a informação e pronto. Não. Isto implica da nossa parte um caminho, implica da nossa parte uma caminhada, implica da nossa parte um esforço para alimentar a nossa fé, para saber como é que o Cristo de ontem, como é que Ele fala hoje e no hoje e para o hoje. E isto implica caminho, implica sair de casa, implica reflexão, implica reuniões, implica formação, implica saber o que é que Deus quer de mim hoje. E para saber o que é que Ele quer de mim hoje, isto implica que da nossa parte nós temos que fazer este caminho. E ao fazer este caminho, reparem, os discípulos de Emaús, tiveram o melhor catequista de todos, o próprio Jesus. Mas é interessante. O próprio Jesus falou, todos, então vocês não sabem que Jesus o Messias tinha que sofrer. Os profetas já tinham dito isso, e da frente para trás, em que eles começaram a sentir o coração arder. Mas ouçam, não o reconheceram. Uma coisa é sentir que ele falou muito bem, e que de facto esclareceu muitas coisas, mas a vida não mudou. A vida não mudou. E a prova disso é que falta a catequese. Quando falta a catequese, tudo fica igual. E iguala como se nunca houvesse. Eles, discípulos de Emaús, foi a mesma coisa. Tiveram um mestre a ensinar como é que era e como é que deixava de ser, e eles ficaram na mesma como a lesma. E tal, eles gostaram, o coração ficou cheio de alegria, ardia, como eles próprios diziam, mas continuaram sem o reconhecer. Então quando é que eles o reconheceram? Pois, anoiteceu, fulano, anda para a nossa, já é de noite, andam para aí muitos salteadores, o melhor de facto é tu entrares, comes connosco, dormes cá connosco e tal, e não sei o quê. E foi aí, quando Jesus pega no pão, o partiu. É aqui que se dá o tilt. Onde é que eu já ouvi uma coisa destas? Aquilo foi a chave hermenêutica que ajuda a explicar tudo. E foi aí que eles o reconheceram. Não o conheceram na catequese dada pelo mestre, porque nem sequer o mestre conheciam nessa altura, ou reconheciam. Mas foi na fração do pão, que é o nome que se dava à missa. Foi na Eucaristia que ele tinha feito na sexta-feira, na quinta-feira santa. Foi na última ceia. Foi aí que eles, nesse encontro com Jesus, reconheceram que é ontem e hoje. É na fração do pão que a gente descobre que Ele está no meio de nós. E é por isso que a gente diz na missa. E eu estou sempre a repetir isto, desculpa, mas é fundamental. O Senhor esteja convosco. E a gente responde, Ele está no meio de nós. Mas será que nós o reconhecemos? Sabemos que Ele está no meio de nós. Sabemos porque nos disseram que Ele está no meio de nós. Mas será que nós o reconhecemos? Será que nós somos capazes de descobrir que a Eucaristia, mesmo sendo, desculpem a expressão, mesmo que seja uma seca, que é sempre a mesma coisa, não há, só o que muda de vez em quando é o padre quando diz alguma coisa de jeito, que nem sempre acontece também, se calhar, nas homilias e por aí fora, é a única coisa que é diferente, porque o resto vira o disco e toca o mesmo. Pois é. Fazei isto em minha memória. Tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Sempre que o fizerdes, fazei isto em memória de mim. E é por causa disso que estamos aqui na Eucaristia a guardar memória daquela memória. A fazer esta recordação. Recor, cor, coração.
Coração. A recordação é tudo aquilo que passa pelo coração. E que passa duas vezes. Recordação. Passa pelas vezes em que a gente sente e depois pelas vezes em que a gente quer sentir. E é precisamente hoje, aqui e agora, que o Senhor nos pede que sejamos arautos e testemunhas desta ressurreição, porque, e não é por isso que o Tomé é Senhor e tal, e não sei o quê, isto é uma forma de dizer, porque nós é que somos o Tomé, nós é que queremos provas e mais provas. E se tivéssemos provas, não era preciso ter fé, volto a dizer. E é para nós hoje que estamos aqui, em que Ele está no meio de nós, que nós somos convidados a anunciá-lo e a denunciar todos os esquemas que Ele não quer e que Ele não veio trazer. Olha, antes de terminar, eu gostava de vos chamar a atenção para uma coisa que eu até publiquei no Facebook e que, para aqueles que tiverem essa possibilidade, vou ver se sou capaz de o colocar também no meu canal, para aqueles que têm o canal pela Mel, passa a publicidade, tenho também lá o canal 190619, e eu queria de facto chamar a atenção para o testemunho de uma atriz chamada Sofia Alves. Esta atriz, esta artista, que participou naquela novela Os Olhos d'Água e que agora participa na novela A Serra, penso que é na SIC, não é? É interessante que ela deu uma entrevista, como é que chama o programa? Alta definição. Alta definição. Esteve a falar quase uma hora. Eu já vi aquela entrevista 3 vezes. Esta semana. Porque é impressionante aquilo que esta mulher diz. Uma mulher que teve o cancro. Uma mulher que teve uma doença grave quando era pequenina. Quando era pequena. Uma mulher que de facto teve mais um problema qualquer e que se não fosse o médico a pagar do seu bolso não era operada e portanto teria ficado surda e por aí fora. Ela dá estas respostas, ela que é uma atriz, e a gente sabe que às vezes naqueles meios nem sempre é fácil dizer isto. Eu estou apaixonada por Jesus Cristo, disse ela. Eu rezo o terço todos os dias, disse ela. Estamos a falar de uma artista da televisão e da novela. Eu vou a Fátima porque é através de Maria que eu encaminho a minha prece para Jesus, porque eu sei que Ele nunca me abandona. Eu só peço a Deus que me leve à frente, porque eu não sei se seria capaz de viver sem o meu grande amor, que é o meu marido. Pois, tudo assim. E depois dito com uma serenidade que transparece no olhar e que nos deixa sem jeito. Quando estava em Fátima, quando veio o Papa Bento XVI, o Cardeal Ratzinger, que agora é o Papa Emérito, ele veio de helicóptero. E diz ela, a Sofia Alves, que sentiu uma transformação mística, uma coisa impressionante. Mesmo não sendo o seu Papa preferido, ela gostava muito de João Paulo II, diz ela, mas aquilo marcou-a para sempre. E marcou-a para sempre a ponto de ela lhe escrever uma carta. Carta que o Papa, passado 7 meses, lhe respondeu. Sofia, eu estou aqui a rezar por ti e pela tua família. Mas onde eu quero chegar é precisamente isto. Esta mulher que muitas vezes reza porque os amigos lhe pedem para ela rezar. Uma mulher que diz isto assim: ouçam, se isto não é ser testemunha da ressurreição, não sei o que é. Às vezes a gente pensa, pois, mas isto é complicado e tal. Basta
sermos nós próprios aquilo que somos. Se puderdes, vejam 1 e 2 vezes e 3. Eu vi 3 e é daquelas coisas que é de uma ponta à outra. Em que se fala de Jesus Cristo de um jeito que nos deixa sem jeito. De uma maneira que nos a todos, como digo, se quiseres, para aqueles que estiverem em Facebook, basta, lá no meu Facebook, basta encontrar lá a fotografia da Sofia Alves, que está lá, e encontrareis esta entrevista que de facto nos faz bem a todos, e sobretudo a nós cristãos, porque nem sempre somos aquilo que ela foi. Transmissora, testemunha. Que o Senhor Jesus nos ajude a ver com o coração estas coisas que só se captam com o coração, para que possamos dizer aos outros que Ele, o Cristo, o que ressuscitou, Ele está no meio de nós, sempre que celebramos a Eucaristia. No mundo cheio de ilusões e encontros superficiais do tipo fast food, diz o Marcelo que está aí no Brasil, as leituras de hoje mostram o que realmente importa. Encontrar Jesus nas refeições cotidianas da vida. 2. Termos alimento sólido para nós e para os outros. Estamos prontos para este banquete? Diz ele. E é precisamente porque a Eucaristia é sempre a mesma, diz ele, para que a qualidade dos nossos encontros com Jesus seja cada vez mais diferente. Que saibamos abrir as portas do nosso coração para deixarmos este imenso amor entrar em nós, diz a Paula. Enfim, é com estas e com outras que a gente diz: creio em um só Deus. Todas as coisas visíveis e invisíveis, creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado. Sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos, a Cristo ressuscitado, que intercede pelos pecadores junto do Pai, peçamos que os seus fiéis sejam testemunho do perdão, e a cada pedido nós vamos dizer: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que encontram Jesus Cristo nas Escrituras, pelos que o reconhecem ao partir do pão e por aqueles a quem Ele perdoa os pecados, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que trabalham pela paz e pela justiça, pelos que exercem grandes responsabilidades e pelos povos do mundo inteiro e seus governos, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelas vítimas das injustiças deste mundo, pelos inocentes perseguidos e condenados, e por aqueles de quem Jesus se fez igual, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que não creem na ressurreição de Jesus, pelos que, por vergonha, negam o santo e o justo, e pelos que agem contra ele por ignorância, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes neste dia, pelos que celebram conosco a Santa Páscoa e pelos que esperam celebrá-la na glória eterna, oremos.
Cristo ressuscitado, ouve-nos. Senhor Jesus Cristo, amigo dos homens, que pela vossa cruz e ressurreição cumpristes o que diziam as Escrituras, fazei de nós testemunhas audazes da palavra no mundo onde nos enviais a trabalhar. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e santos proclamamos a vossa glória e dizemos, cantando numa só voz. Glória.
verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, desta Igreja que está aqui ao ar livre, daquela que está na Igreja, debaixo das oliveiras ou dentro dos automóveis, desta Igreja em paz, mas noutros sítios em guerra, só pelo facto de estarem a fazer o que nós estamos a fazer. Lembrai-vos desta Igreja em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos os consagrados e consagradas, todos os missionários, todos os voluntários, todos aqueles que fazem o bem, sem olhar a quem. Queremos também, nesta celebração, ter presente ao Senhor alguns dos nossos que a Irmandade dos Santos Mártires quer recordar, particularmente o Padre António Marques de Castro, a Maria Alice Pereira de Melo e a Maria da Silva Moraes, qualquer uma destas intenções lembradas pela Irmandade. Recordados também pelas famílias, queremos pedir no aniversário pelo Arménio Almeida Soares e por todos os seus familiares. E também pela Maria Lucília Paiva de Almeida e família. E também pelo Monteiro, que daqui a pouco vai ser sepultado. Admiti-vos a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia também de cada um de nós que aqui está, ou que estão a participar a milhares de quilómetros de distância. Tende misericórdia de nós todos e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque Ele está no meio de nós, porque Ele nos envia a testemunhar a sua ressurreição. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz. Dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E tal como Jesus os saudou, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que está no meio de nós. O corpo de Cristo. Oi, irmã, vai dar a comunhão, faz favor também. Lá para
Oremos. Olhai, Senhor, com bondade para o vosso povo e fazeis chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Como já sabeis, daqui a bocadito tenho o funeral do Monteiro, como vós conheceis. Também queria dizer relativamente que a partir da manhã conto que estejam a instalar uma nova aparelhagem na nossa igreja, que de facto na questão do som nunca foi, tanto quanto me lembro, um som de qualidade. Não é que seja uma grande aparelhagem, mas mesmo assim estamos a falar na ordem de 2.000 e tal euros e, portanto, é mais um convite que, se eventualmente houver alguém que nos queira ajudar, aqui fica. E também, ao mesmo tempo, se terem centrados na igreja e se nessa altura encontrarmos alguém, a razão é essa, porque estão a montar essa aparelhagem lá. Dizer-vos ainda que na quarta-feira celebramos a Eucaristia na Igreja Matriz, às 19h30, e uma das intenções será precisamente pelo Monteiro, no 7º dia, às 19h30, esta Eucaristia mandada a celebrar
pelas irmãs do patronato, uma vez que ele era o utente do patronato. Isto, portanto, para dizer que na quarta-feira, 19h30, a missa aqui entregaçou, com essa intenção. Depois, na quinta-feira, excepcionalmente, na quinta-feira irei celebrar em Oés da Ribeira, por causa de um compromisso pessoal na sexta-feira, e no sábado vamos precisamente retomar, aliás já foi ontem, com a catequese. É uma Eucaristia que é só para os da catequese, às 5 horas da tarde, e é só para os da catequese por um motivo muito simples. Cada banco, como sabeis, se levar em 3 já é muita coisa para cada criança e, portanto, praticamente a lotação está esgotada. O que significa que, portanto, que é mais para a vossa informação. Às vezes a gente costuma até dar um sinal para dizer que a Eucaristia está a funcionar, como funcionava, como acontecia antes da pandemia, e agora é apenas para os da catequese. Depois, isto no sábado às 5, às 6h15, tenho também uma Eucaristia exclusiva para os que frequentam a catequese, em Espinhel, e às 19h30, Eucaristia que eu tenho também em Paradela. E eles lá têm até que fazer, apesar da igreja ser grande, têm que fazer alternados para caber tudo. E no domingo, 2 a 8, é como hoje, 9 horas da manhã em Espinhel, 10h15 em Oés da Ribeira, e será também, em princípio, ao ar livre, mesmo que esteja programada chuva. E aqui às 11h30, também no lado, como costuma ser. E se estiver a chover, ou dentro da igreja, ou aqui, ou dentro dos automóveis, que não tenham qualquer problema, a única coisa que eu peço é que deixeis um corredor no centro para que na altura da comunhão as pessoas se possam aproximar para comungar, se estiver de facto um tempo chuvoso, como pelos vistos as previsões, penso que é 60% de possibilidades. Pronto, e antes de terminar, como é costume, ler os versinhos que o Marcelo, que nos está a acompanhar em São Paulo, no Brasil, nos escreveu. Quem participa da Eucaristia não deve agir com egoísmo, mas mostrar em nosso dia-a-dia sermos fiéis ao nosso batismo. Vou falar com objetividade, pois o Padre ainda vai a um funeral. Jesus nos encontra na liberdade de quem é fiel até ao final. Mas agora que esta refeição termina e voltareis a encontrar Jesus nos caminhos, não esqueçais de que Ele nos ensina nem de fazer uma oferta nos cestinhos. Portanto, é já um refrão aqui do nosso amigo Marcelo. Pronto. E eu penso que em termos de avisos por aqui ficamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desculpem repetir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E porque a Páscoa tem 50 dias, e dei paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia.